Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jaqueline, este é o canal A Mãe Sou Eu e hoje nós vamos falar de um tema muito sério, muito importante ser abordado, que é acidentes domésticos envolvendo crianças nesse período de férias. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, eu já convido você a inscrever e também ativar o sininho de notificações, assim você vai ficar sabendo de todo o conteúdo que é postado aqui. E faça isso enquanto eu rodo a vinheta. Toda vez que você sabe que vai chegar um filho, é sempre orientado também a adequar a sua casa, né? Nós sempre precisamos fazer mudanças na casa, tornar a casa mais segura, ter certos cuidados que não tínhamos antes, porque uma criança, ela é muito curiosa e com certeza ela vai procurar coisas aí que talvez você nem lembre que está em determinado lugar. Mas o que acontece? Muitas vezes a nossa casa, ela já está adaptada para essa criança, ela já está segura para essa criança, mas vem o período de férias, muitas pessoas viajam para casas de familiares, ou mesmo para casas compartilhadas, hotéis, pousadas, ou mesmo recebem pessoas em casa, e isso aí pode comprometer a segurança dessa casa. Então nesse vídeo nós vamos discutir um pouquinho sobre os principais motivos de internação de crianças e vamos falar um pouquinho também como contornar essas situações aí e evitar que você passe por isso durante esse período de férias aí com as crianças. Bom, o primeiro que nós vamos falar é sobre asfixia. E uma das principais formas que isso acontece são com embalagens, com sacolas. Quando a criança ainda é muito pequena, ela pode ter curiosidade com relação a isso e acabar colocando a cabeça dentro de uma sacola e isso vai bloquear o oxigênio. E se não tiver um adulto por perto, essa criança pode ficar bastante tempo aí sem conseguir respirar e isso pode gerar um problema muito mais grave e até mesmo levar essa criança a óbito. Eu acho que não é necessário falar isso. Como esse vídeo tem um caráter informativo, é muito importante que tudo seja falado, mesmo que pareça algo muito clichê. Uma criança nunca deve ficar sozinha durante muito tempo, mas nós sabemos que mesmo sendo pais, a gente não consegue ser onipresente, né? Você tem outras coisas a fazer e às vezes não tem como 24 horas ter alguém ao lado dessa criança. É importante você verificar na sua casa se esses objetos que podem causar uma asfixia, se eles não são espalhados e fácil acesso para a criança, porque pode acontecer dessa criança dormir, acordar antes do horário previsto e acabar ficando um pouco sozinha pela casa e tendo acesso a isso. Então todo cuidado é pouco. Se você estiver fora de casa, sempre procure dormir com essa criança em um ambiente, né, quando possível, que você possa fechar a porta, que não tenha possibilidade dela sair sem a sua presença e sempre observar. Lembre que muitas vezes, se você estiver na companhia de pessoas que não têm filhos, essas coisas não são muito relevantes quando a gente ainda não tem filho. Então, elas não vão observar essas coisas, elas vão fazer as coisas da forma como estão habituadas, sem se preocupar muito com isso. Então, você vai ter que ter uma preocupação um pouquinho maior e tentar cobrir aí essas arestas para que o seu filho não venha sofrer nenhum tipo de acidente. Um outro caso bastante comum são as queimaduras. Isso está muito relacionado à curiosidade da criança, então a criança não consegue identificar o perigo que é o fogo e muitas vezes isqueiros, fósforos acabam levando ela a ter essa curiosidade de ver como que funciona, ou mesmo um fogão com uma chama acesa para uma criança que já está um pouco maior. E também dependendo da região onde você estiver passando as suas férias, se for uma região mais fria, existem lugares que são feitos fogueiras mesmo, hotéis que têm lareiras. Então, todo cuidado é pouco, porque é uma coisa que chama muita atenção da criança. E como ela ainda não tem a ciência assim, do que é perigo, ela pode realmente se aproximar demais e acabar gerando isso. Outra coisa também, outro tipo de queimadura também é com produtos químicos. Então, esses produtos eles têm que ser fechados ou colocados em altitudes que essas crianças não alcancem. E mais uma vez lembrando, né, se você está visitando pessoas, o cuidado tem que ser redobrado, porque provavelmente essa casa não vai estar adaptada. Choque elétrico. Apesar de, na maioria das vezes, não serem muito graves, né, a criança, as tomadas assim, de baixa voltagem que a gente usa normalmente, os choques eles não são fatais, mas existem situações que podem sim potencializar isso daí.
A criança ela tem muita curiosidade, então é muito importante você usar uns adaptadores que você consegue comprar que eles bloqueiam a tomada. Então ela não consegue introduzir o dedinho ou mesmo objetos, porque um objeto metálico introduzido ali, ele pode potencializar assim, né, esse choque e essa criança acabar recebendo uma descarga maior. Ou mesmo em ambiente onde tem piscina, que a criança pode estar com o corpo molhado, então tudo isso pode potencializar. Importante você não deixar essa criança manipular aparelhos eletrônicos ligados à tomada, porque além de ser potencialmente mais perigoso dela sofrer ali uma descarga elétrica, em um momento que você tiver talvez despercebida, essa criança pode tentar retirar essa tomada e talvez não retirar da forma correta, acabar tocando ali onde ainda passa uma corrente elétrica para ela. Então é muito importante tomar o cuidado, porque a criança ela não tem o entendimento que nós temos, né? E um minutinho de descuido pode acabar acontecendo um acidente. Algo também em relação ao choque elétrico que é importante são as crianças aí um pouquinho maiores. Soltar pipas onde tem rede elétrica, isso também pode ser perigoso, porque se essa pipa se enrolar nos fios ali e essa criança tentar fazer a retirada, ela pode sim também sofrer uma descarga elétrica. Nesse caso, muito mais perigosa, porque a voltagem é muito maior do que de uma energia residencial. Intoxicação. Muitas crianças dão entrada em pronto-socorros por causa disso. E principalmente por ingerir material de limpeza, cosméticos. A criança acaba tendo muita curiosidade em relação a isso e dependendo da idade, ela não tem discernimento se aquilo ali é para comer, não é para comer, então ela pode acabar levando à boca uma substância altamente tóxica que pode sim causar um envenenamento e se essa criança não for socorrida em tempo hábil, pode sim chegar a óbito. Então, geralmente quando a gente vê casa de praia, a mulherada vai deixando protetor solar, hidratante, tudo aonde passa, né? Isso é muito perigoso. Então, toda vez que você fizer uso de qualquer produto, guarde, por mais inofensivo que pareça, no organismo de uma criança pode causar reações muito desagradáveis. Importante também lembrar dos remédios. Os remédios eles ainda aguçam mais ainda a curiosidade das crianças, porque geralmente eles têm comprimidos que são coloridos e podem lembrar balas, então a criança pode não entender que aquilo ali se trata de algo que ela não pode consumir e acabar ingerindo ali uma quantidade que pode ser muito prejudicial para o organismo. Então essas coisas têm que ser mantidas assim em local que de forma nenhuma a criança consiga pegar, porque em alguns casos pode ser que não consiga se reverter os efeitos dessas medicações, né, no organismo de uma criança tão pequena, ou muitas vezes quando a gente percebe o que está acontecendo, pode não dar tempo de fazer uma lavagem estomacal e a criança tendo que absorver todas essas substâncias e ficar à mercê, né, da sorte, porque a gente não sabe qual que é o dano que vai causar no organismo dela. Afogamento. Gente, aí é um acidente muito mais grave, que pode sim levar uma criança a óbito e em poucos minutos. E infelizmente, nesses períodos de férias, esses acidentes eles aumentam potencialmente. Por quê? A criança, às vezes, ela quando não tem uma piscina em casa, é uma coisa muito nova para ela. Então, a criança, quando tem alguma coisa divertida, ela não quer parar, né? Então, ela vai querer ficar ali o tempo todo. E dependendo se essa casa não tiver ali uma grade, não tiver uma proteção, não tiver uma porta que você consiga fechar e essa criança tiver acesso, esse acidente pode acontecer. Então, questão de minutos que você se distrai, essa criança pode entrar sozinha numa piscina e esse desfecho pode ser fatal. Também é importante você lembrar que esse acidente pode acontecer em rios, lagoas, no mar. É muito importante que a atenção seja redobrada nesses ambientes. Uma coisa que nós pais precisamos ter muito cuidado é com a bebida alcoólica nesses ambientes. Não dá para curtir e olhar os filhos assim, você não consegue curtir plenamente. Então, eu acho que sempre é importante fazer um acordo, tentar ficar o mais sóbrio possível, em especial quando você está num local aberto, né? Mar, cachoeira, onde os riscos são maiores, os perigos são maiores. Então, escolhe um dia para você curtir, coloque alguém cuidando dessas crianças, mas no momento que você sair, tente concentrar o passeio nas crianças, porque realmente a atenção aí precisa ser redobrada. Mas é importante também, aí vai para o nosso dia a dia, mas também para os períodos de férias,
cuidado ao deixar baldes, bacias com água dentro de casa. Dependendo do tamanho do bebê, ele consegue se afogar numa bacia, num balde. Por quê? Até os 2 anos de idade, mais ou menos, uma criança com desenvolvimento típico, ela geralmente tem a cabeça um pouco desproporcional ali ao corpo, a cabeça é um pouquinho mais pesada. Então, se ela, por curiosidade, chegar próximo ali do balde e acabar se curvando um pouquinho para cima, ela pode cair para dentro do balde e não ter força, talvez não ter destreza para sair dali. E, infelizmente, o afogamento com poucos minutos, ele pode ou levar a óbito ou deixar sequelas seríssimas na criança. Então, vamos nos cercar aí, tomar todo o cuidado do mundo, porque 1 minutinho pode significar uma fatalidade muito grande aí na vida de uma criança e também na vida de uma família que acaba sendo marcada por uma tragédia. Preste muita atenção também insolação e desidratação. Mesmo debaixo do guarda-sol, a criança ela está exposta ao sol e ela pode sim sofrer o efeito dos raios solares. Então, evite ficar durante muito tempo na praia, em especial se você está com bebês muito pequenos, porque pode ser muito prejudicial para a pele dessa criança. Desidratação. As crianças menores, elas desidratam muito mais rápido do que adultos, então você precisa estar oferecendo líquidos o tempo todo para essas crianças. E lembre-se também, eu sei que tem muitas mães atípicas aqui que acompanham o canal, a criança que usa a sonda, né, que usa a GTT ou qualquer outro tipo de sonda para alimentação, você precisa estar também administrando uma quantidade maior de líquido nesse período, se você está levando essa criança para a praia, se está levando essa criança para um local muito quente. E nunca esquecendo também, né, de estar oferecendo, né, via oral, uma gaze, dependendo do comprometimento, se ela não pode engolir nada, uma gaze que seja, né, umedecida, porque nesses momentos quentes assim, há uma secura muito grande na boca, né, para não acontecer aquele rachamento labial ali por desidratação. Por último, mas não menos importante, vamos lembrar, gente, cinto de segurança e cadeirinha. Não é porque você está de férias, que você está só saindo da sua casa de praia para ir na padaria, que você não precisa colocar a criança com segurança dentro do carro. Qualquer acidente, qualquer envolvimento que você tiver, uma freada brusca, pode acabar tendo um agravamento por essa criança não estar posicionada da forma correta. Então vamos ser prudentes, vamos estar sempre aí preocupados com a segurança da criança, porque qualquer momento assim de distração mesmo pode acabar estragando as férias e não é isso que a gente quer, né? Muito obrigada você que chegou até aqui, desejar boas férias aí para vocês, espero que dê tudo certo e anotem essas dicas aí para manter sempre a casa segura. Se você tiver mais alguma dica também que eu não falei aqui, deixa aqui no comentário que eu vou estar interagindo com todos, tá? Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo e até o próximo vídeo.